E agora, irmãos, por que tudo isso? Porque o espírito do homem, juntamente com a sua alma, teve origem no sopro divino. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque Deus é o agricultor, porque Ele é o lavrador do solo. Quem é o solo? O que é o solo? Mateus 13, eu já vou entrar diretamente no assunto, né? Mateus 13, todos conhecem, todo cristão conhece a parábola do semeador. O nosso primeiro número do jornal Árvore da Vida tem a parábola do semeador como um tema, tá? A parábola do semeador, não é isso? O semeador saiu a semear. Então, a partir da parábola do semeador, nós vimos que a semente, né? A semente aqui, ó, parábola do semeador, né? Vamos lá. Versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, Deus deseja trabalhar na terra. Deus deseja semear no solo. Aqui há 4 tipos de solo, né? E que que esse solo recebeu igualmente a mesma semente. Só que no caso de 3 tipos de solo, essa semente não foi adiante. Mas o 4º tipo de solo recebeu bem a semente e cresceu e deu fruto, né? Então, irmãos, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, tá? Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Irmão, Deus presta atenção para o coração do homem. O coração endurecido é um coração petrificado. Coração cheio de pedras é um tipo de solo que não consegue receber, acolher a semente, tá? O coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí vocês estão percebendo a importância do coração do homem para receber a palavra como a semente. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, à parábola
do semeador. Aí Jesus não explica. Versículo 19. Aqui começa a explicação. A todos os que ouvem a palavra do reino. Então, irmãos, aqui já vem a primeira definição, que é a semente que foi semeado no solo. A semente é a palavra do reino. Então, a palavra, irmãos, que Deus fala conosco, produz o seu reino. A própria palavra produz o reino, produz o quê? Produz o encabeçamento de Cristo em você. Produz o governo de Deus em você. Então, por isso, a palavra do reino, né, é tão importante, vem como uma semente. E a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, que é o solo? A semente é a palavra do reino. E a semente foi semeado no solo. Que é o solo? Está aqui, né? Arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, o coração humano é o solo. O coração humano é a terra. Deus é o agricultor. Deus é lavrador de solo. Deus é o trabalhador da terra. Então, não é essa terra física. Não é o agronegócio. O agronegócio de Deus, irmãos, é trabalhar no coração do homem. O seu coração é a terra. O seu coração é o solo. E a semente que Deus deseja semear e produzir a economia de Deus é a semente, é a palavra do reino. Estão entendendo? Por isso que Deus, ele é... A única coisa que ele faz é isso. Para com o homem, ele presta atenção na terra, no solo, no coração. Por isso, irmãos, não permita que seu coração endureça. Porque a hora que endurecer o coração, irmão, nada mais penetra. Nada mais entra. Porque o maligno já conseguiu estragar a terra. Por isso, irmãos, vamos sempre manter o nosso coração aberto para receber a palavra do reino. Então, que é o coração, irmãos? Que é coração? Deus criou pelo sopro divino, né? O Neshama, o sopro de Deus entrou no homem e formou o espírito do homem. Nós temos um órgão mais ínfimo de nós, chamado espírito humano. No espírito humano, irmão, nós temos 3 funções, né? Nós temos 3 compartimentos, vamos dizer assim. Isso aí é mais para didática, para nós entendermos, tá? Não é que realmente fica dividido em 3. Então nós temos 3 funções o espírito humano. Por quê? O espírito humano foi feito para fazer contato com Deus. Então no espírito humano tem quais 3 funções? A primeira função, irmãos, é a função de comunhão. Certo? O nosso espírito é estabelecer comunicação com Deus, não é isso? Então, graças a Deus, irmãos, não é pela nossa mente é que nós fazemos contato com Deus, é pelo nosso espírito. Porque no nosso espírito nós temos a primeira função é estabelecer comunicação com Deus, estabelecer comunhão com Deus, tá? E aí, estabelecendo comunhão com Deus... E a segunda função do Espírito é a intuição. Tendo comunhão com Deus, comunicando-se com Deus, e Deus então fala conosco. Deus transmite a sua palavra. Deus dá-nos a sua ordem. Deus dá uma palavra de comando. E como você vai entender o que Deus falou com você? É através da sua intuição. Porque a palavra não vem com palavras assim... A, B, C, D, é a intuição que percebe, é uma percepção do que Deus quer falar com você, tá? Então, primeira função é a comunhão,
Segunda função é a intuição. E a última função, a terceira função, é a consciência. Para que serve a consciência? De um lado, é para você tomar consciência, né? De um lado, é para você tomar consciência do que Deus falou com você, mas, na verdade, essa parte da consciência do Espírito é para dar conhecimento para a sua alma. Porque a sua alma é que verdadeiramente é a sua pessoa, a sua personalidade. Então, a alma, também temos na nossa alma 3 funções. A primeira função, irmãos, é a mente, onde fica os pensamentos, a nossa mente. E a segunda função é a nossa emoção. Nós amamos, não é isso? Nós nos aborrecemos, é a função da emoção. E a terceira função da nossa alma é tomar decisões, é a nossa vontade. Então nós temos a mente, emoção e vontade. E a mente, né, traz pensamentos, a mente traz o quê? Então a parte do espírito, que é a consciência, que estabelece contato com a nossa alma, é a consciência com a mente. Então, por que a palavra consciência? Porque ela dá consciência para a minha mente. A minha mente toma conhecimento, né, o que, através da comunhão com Deus, Deus falou, né, e passa para a minha mente a percepção, a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a mente recebe pela consciência, a consciência me dá consciência, me dá conhecimento do que Deus falou, e a mente então recebe como pensamento, tá? E a mente passa para a emoção é para amar, aborrecer, gostar, não gostar. Então, a emoção aprecia a palavra de Deus e manda para a vontade para tomar decisão. Deus falou comigo, essa é a palavra de ordem, eu aprecio a palavra de Deus, eu vou para as ruas pregar o evangelho. Tá? Então é assim que funciona. Por isso, irmãos,